Olá, galerinha do 7º ano, galerinha do Peja. Estamos aqui de novo para mais uma aulinha. Eu vou corrigir o exercício que eu deixei tanto no grupo de WhatsApp quanto na página da Venezuela. Eu não vou colocar todas as respostas no quadro não, para a gente fazer as coisas um pouquinho mais dinâmicas. Quem tiver dúvida, por favor, manda no grupo de WhatsApp, manda no próprio canal, tá bom? Primeiro, indique quais são os seres responsáveis pelo processo de decomposição e qual a importância desse processo para o meio ambiente. Bom, os seres responsáveis pela decomposição são as bactérias e os fungos. E a importância é que eles são responsáveis pela reciclagem dos nutrientes na natureza. Eles devolvem os nutrientes para a natureza. 2. O reino dos protistas apresenta seres com características diversificadas. O reino do protista eu falo que é o reino da bagunça, tem seres bem diferentes. Quais são os dois principais grupos de protoctistas? Eu não gosto muito desse nome não, prefiro falar protistas. Os principais grupos de protistas são os protozoários e as algas. Escreva características de cada um desses grupos. É aquela historinha, protozoário é unicelular, alga pode ser uni ou pluricelular. Todos os dois são eucariontes. Aqui eu tenho seres heterotróficos, aqui eu tenho seres autotróficos. Enumere a importância desses grupos para as sociedades humanas. Bom, a importância de protozoário é que eu tenho muitos protozoários parasitas causando doenças. As algas podem servir para alimentação, podem servir para uso em laboratório. A gente não pode esquecer que elas são responsáveis por cerca de 80% do oxigênio da atmosfera. Então era para você colocar mais ou menos isso aí. Bom, eu gostei muito dessa questão 3, porque ela dá uns conceitos que a gente precisa reforçar. Doenças emergentes. Doença emergente, aí a gente vai para D. São doenças novas, desconhecidas da população e causadas geralmente por agentes nunca antes descritos. É aquela doença que surge, que não tinha antes, como o caso do Covid, uma doença nova. Então a gente teria que associar o 1 com o D. 2. Doenças infecciosas. Doenças causadas pela infecção por agentes patogênicos. Seria o 2 com o A. Fatores de transmissão de doenças. Características ambientais, demográficas, socioeconômicas, políticas e culturais que facilitam a transmissão. São fatores que ajudam na transmissão de doenças, que ajudam a doença a se propagar. Então seria 3C. Pernilongos, ratos e outros animais são seres vivos que podem ser vetores de transmissão de doença. Eles podem levar aquela doença de uma pessoa para outra. Então, no caso do Aedes aegypti, para dengue, zika, chikungunya, ele é um vetor. Ele vai levar aquela doença. O barbeiro também é um vetor. Então, seria 4E. E bactérias, vírus, protozoários são grupos de seres que podem ter representantes causadores de doenças nos seres humanos. Seria a 5E. Ou seja, bactérias, vírus, protozoários e fungos, eles tem boa parte deles que causa doença nos seres humanos, causa doença em animais também. A 4. Cite as características e a importância econômica dos representantes do reino fungi. Bom, um fungo, ele é característica, ele pode ser uni ou pluricelular, ele é heterotrófico, agora ele é eucarionte. Em relação à importância econômica, o fungo ele é usado na alimentação, ele é usado para fazer comidas ou ele é usado direto na alimentação, como é o caso do champignon, por exemplo. Fungo é usado na indústria para fazer remédios. Eu tenho fungos atuando em várias partes, ele fazendo muito mais. Eu falo que fungo faz mais bem pra gente do que mal. Então você teria que colocar as coisas que o fungo faz de bem. Por que o fungo é tão importante? Colocarei o caso
do alimento em laboratório, na produção de antibiótico, na produção de outros medicamentos. Tem medicamentos para uso que atuam no intestino, que muitos deles são à base de fungo também. Tem o queijo, eu nem falei para vocês do queijo, né? Eu ia levar para o pessoal provar, todo ano eu levo aquele queijo, o gorgonzola e o roquefort. Aquele queijo, ele é um queijo, tem umas partes verdes que é o fungo mesmo. O pessoal fica com nojo, achando que aquilo faz mal, que vai intoxicar. Na verdade, aquele queijo é um queijo até caro e ele tem um gosto muito forte. Tem um gosto diferente, mas aquilo não faz mal. Se ele está ali sendo usado na alimentação é porque ele é um fungo do bem. 5. Tem uma tirinha aí. Aí ele tá falando da ameba. Que reino pertence à ameba? A ameba faz parte do reino protista. Cite duas a ameba do grupo dos risópodes. O reino protista, os protozoários, eles são classificados de acordo com a estrutura que eles usam para se locomover. Então, se eles têm esses falsos pés, que é o que o menininho está tentando imitar, isso aqui são os pseudópodes, são risópodes. Se eles têm aqueles pelinhos, eles são os ciliados. Se ele tem aquele rabinho igual o Trypanosoma cruzi, é o flagelado. Então, de acordo com a estrutura que eles usam para se locomover. Aí ele pergunta na B. Cite duas características marcantes do grupo dos risópodes. Bom, duas características eu citaria, que eles usam os pseudópodes para se locomover e que alguns deles são parasitas. Seriam duas características legais. Pode falar também, como todo protozoário, eles são unicelulares. C. Qual o processo que está retratado na tira? Explica como ele ocorre. Vou apagar, de novo eu apaguei meu desenho lindo. O processo é um processo chamado fagocitose. O que acontece? Tem algum alimento aqui, ele vai ser fagocitado. Com esses falsos pés, o risópode vai como se fosse engolir esse alimento. Ele vai englobar, ele vai pegar e vai colocar para dentro do corpinho dele. O nome desse processo é fagocitose. Você pode colocar que ele engloba algumas partículas com o auxílio desses falsos pés, desses pseudópodes. A 4. Você certamente já se deparou com o crescimento de bolores sobre alimentos diversos. Retirar a superfície contaminada pelo fungo garante que o restante do alimento esteja livre da contaminação? Gente, isso é uma questão que eu falo e tem gente que vai fazer errado. Vai pegar aquele queijo, aí você pega um queijinho lindo, maravilhoso, aí tá essa parte mofada. Eu tenho certeza que tem gente aqui que corta, opa, essa parte está boa. Mas não tá certo, você não sabe até onde tem fungo. Primeiro, que tá errado. Por quê? Porque você não sabe até onde o fungo alcançou aquele alimento. Você não tem garantia de que as outras partes não estão contaminadas. A hifa, né, que são aqueles filamentos que fazem parte do corpo dos fungos, os fungos pluricelulares, ela pode estar aqui no cantinho e você não enxergar. Aí você vai falar, mas eu vou comer aquele... Mas vai me fazer mal? Pode fazer mal, pode dar uma gastroenterite, uma infecção no estômago, no intestino. Essa gastroenterite pode ser grave. Então você vai arriscar comer um negócio estragado? É a mesma coisa, aquele pão de forma. Ah, mas só o de cima tá com mofo. Gente, eu sei que dá dó, as coisas estão caras, mas pega aquilo e joga tudo fora. É melhor do que alguém passar mal. E algumas vezes os fungos produzem toxinas que você não enxerga, não tem como você ter certeza que aquelas toxinas não estão ali. Então não é para comer, é para jogar tudo fora, é para a gente arrumar um meio de conservar o alimento para que aquele alimento não venha estragar. Eu sei que é difícil porque a gente tem um ambiente que todo fungo gosta, que é quente e úmido, mas a gente tem que fazer o possível para isso não acontecer. Prestem bem atenção nessa 7. Olha só. O mapa representa a incidência de tuberculose em número por 100 mil habitantes em 2012. Qual o agente causador da tuberculose? O agente tem um nome muito esquisitinho. Mycobacterium. Eu vou escrever aqui do lado. Aqui embaixo, mas era para escrever do lado. Tuberculose.
tuberculoses. Olha só, esse é o nome dele. E como é que eu vou pegar? Eu vou pegar através do ar. Tuberculose se pega através do ar. Por que eu falei que essa questão era muito importante? Porque essa questão aqui lembra o que a gente está presenciando com a Covid, tanto a A quanto a B. Ela é transmitida através do ar, de gotículas presentes no ar e de objeto contaminado. Então, se eu tenho, por exemplo, isso aqui, que está contaminado, a outra pessoa pega, depois põe a mão na boca, a forma de transmissão ela é muito, muito parecida com a Covid, como toda doença transmitida pelo ar, como toda doença respiratória, vamos dizer assim, que vai atingir o pulmão, a tuberculose atinge o pulmão, assim como a Covid. Essa B também ela diz muito a respeito disso, ó. Essa doença é mais frequente em países desenvolvidos ou em países em desenvolvimento. Pesquise e explique essa predominância. A tuberculose ela está mais presente em países em desenvolvimento. Por quê? E também envolve questões que estão envolvidas na Covid também. O que acontece? Você tem uma pessoa morando numa casa pequena com várias pessoas juntas. Aquela pessoa contaminada, pela proximidade, vai acabar espalhando para as outras pessoas. Teria que isolar um pouco essa pessoa que está com tuberculose, igual faria com a Covid. Não tem como, pelo menos até iniciar o tratamento. Então, até a pessoa começar o tratamento, ela não sabe que tem, claro, não vai isolar porque ela não sabe que tem. Então, o fato de ela viver numa casa cheia, com muita gente, as más condições de moradia, dela pegar um transporte público lotado, como acontece nos países em desenvolvimento, isso afeta também, isso contribui para a disseminação da tuberculose. Outra questão é que o tratamento da tuberculose, ele é longo. E o que acontece? Longo que eu digo meses. O que acontece? Muitas pessoas abandonam o tratamento, primeiro porque é chato, e segundo porque elas acham assim, eu já tô boa, eu vou parar de tomar o remédio, aí a doença volta cada vez mais forte, e daqui a pouco a gente tem bactérias, que no caso da tuberculose é bactéria, diferente da Covid, que é vírus, bactérias multiresistentes aos antibióticos. Então isso tem a ver também, galerinha, com a falta de informação. Porque se você dá informação para essas pessoas, imagina você falar para uma pessoa que estudou pouco que ela tem que tomar um antibiótico por meses, mesmo ela aparentemente estando boa. Para isso entrar na cabeça dela é mais difícil. Então, nos países desenvolvidos, onde você tem onde as pessoas têm um nível de estudo maior, também é mais fácil eles entenderem que precisa fazer o tratamento até o final. Então, parou o tratamento, já era. Isso eu falo de qualquer bactéria. Parou o tratamento, a doença vai voltar. A doença não tem jeito. Aquela bactéria mais forte, que precisou de um tempo maior de tratamento e você não forneceu a ela ficou ali. Então é só você parar com o antibiótico, que ela tá ali, ela é mais forte, ela precisaria de um tempo maior de tratamento, para ela vir com força total, e daqui a pouco você não tem antibiótico para combater. E no meio dessa brincadeirinha toda, ainda tem a possibilidade das bactérias sofrerem mutação. Imagina se no meio do caminho essa bactéria, que já é forte, sofre uma mutação, como o vírus sofre também. Então não vai ter antibiótico que aguente. Então, o que facilita a disseminação em países em desenvolvimento? Mais condições de moradia, o acesso à informação também é importante, o fato de pegar transporte ser muito lotado facilita também, e o abandono do tratamento. Se a pessoa abandona o tratamento, não tem jeito. Além dela não ficar curada, ela tem a chance de contaminar outras pessoas. 8. Em 2014, surgiu no Brasil uma epidemia de uma doença emergente denominada febre chikungunya. Por ser recente, poucas pessoas sabem como evitá-la. Produza um áudio. Não precisa produzir áudio, eu queria só que vocês entendessem. De novo, nunca é demais lembrar, a gente está em época de Covid, todo mundo fala só de Covid e tá certo, tem que falar, é uma doença que tá vindo diferente do que se esperava, tá afetando muitos jovens no Brasil, jovens que não tinham problema de saúde, então a impressão que eu tenho é que a doença tá mais forte, mas a gente tem no Brasil dengue, zika,
E a que tá falando aqui, a chikungunya. Tá pedindo para falar especificamente da chikungunya. Bom, é uma doença causada por um vírus. Lembra das expressões, ela é causada pelo vírus da chikungunya. Mas ela é transmitida, assim como a dengue, zika, chikungunya, pelo mosquito que é o Aedes aegypti. Então, o que acontece normalmente? O mosquito pica uma pessoa doente, quando ele suga o sangue vem contaminado com o vírus, e depois, ao picar outra pessoa, ele transmite, ele passa para outra pessoa. Então, são 3, eu nem botei a febre amarela aqui. Vou pegar mais nessas 3, porque a febre amarela, ao contrário das outras, tem vacina, coisa que não existe para dengue, nem para zika e para chikungunya. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o Covid, mas a gente tem que também olhar nosso quintal, porque atualmente existe o risco de uma epidemia de dengue. Então a gente tem que olhar também, porque são doenças graves. A diferença, é até bom a gente falar, por que a dengue não se cria esse alarme todo? Não se fala tanto, porque olha só, a dengue é muito séria. Só que o problema da Covid é a forma de transmissão. Para eu pegar dengue, o mosquito tem que me picar. Aliás, o mosquito tem que estar contaminado e aquele mosquito contaminado me picar. É mais difícil eu pegar dengue do que eu pegar Covid. Por quê? Porque a transmissibilidade, o vírus está no ar. Então, se tiver alguma pessoa contaminada, uma pessoa vai contaminar 3, 4. Então, o problema das Covid é a forma como ela é transmitida. É a forma de contaminação que é muito rápida. A dengue não, o mosquito tem que picar, então você tem que tomar cuidado. Se você, seu vizinho, o pessoal ao redor, cuidar para não ter água parada, tudo direitinho, pelo menos diminui bastante. A Covid não, pode ter uma pessoa infectada, se você der se passar por você, aí, ou se você tiver contato com uma superfície contaminada, botar a mão no rosto, aí você pode se contaminar. Então a transmissão é muito mais fácil. Bom, eu espero que tenham gostado. Eu vou ver se eu faço outro vídeo até o final da semana. Beijos, se cuidem. Agora é obrigatório o uso de máscara na hora que vocês forem sair de casa. Então, por que o uso de máscara, gente? Eu tô falando aqui, eu tô em casa. Agora, quando você fala, você expele gotículas. E aquelas gotículas estão cheias de vírus, se a pessoa estiver contaminada. Às vezes a pessoa está contaminada e não tem sintoma. Então, quando você coloca a máscara, você cria uma barreira para aquela gotícula não vai se espalhar no ambiente como ela se espalharia se você tivesse sem a máscara. Então, esse decreto que o prefeito estabeleceu é importante, vamos seguir direitinho, vamos criar o hábito. Se tiver que sair de casa, a recomendação é fique em casa. Se tiver que sair, coloca a máscara direitinho. Beijos!